Boa tarde, alunos! Vamos hoje para a nossa quarta aula de CSS e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre seletores. Então vamos lá! Na aula de hoje vamos aprender sobre seletores descendente, filhos, adjacente, negação e vamos começar a entrar em pseudos elementos como o over. Então o que vamos fazer na aula de hoje? Vamos fazer um mini portal de rock para ter esse entendimento aí sobre os seletores. Então quando a gente está montando um projeto, é interessante você já entender o que você vai utilizar. Então vou explicar aqui rapidamente o que vamos utilizar aí para ficar mais fácil na hora da codificação. Então eu tenho lá um projeto HTML com as tags básicas do HTML e eu tenho lá 3 divs de notícias. Tá vendo aqui, ó? São 3 áreas de notícias. Dentro da notícia eu tenho uma figura, lá uma tag figure com a tag imagem. E eu vou ter também dentro de cada notícia um título lá com H3 e 3 parágrafos. E dentro da notícia eu ainda vou ter uma área de mais informações com mais 3 parágrafos, tá? E já falando no código, basicamente esse fluxo segue esse código aqui, ó, div notícias, figura imagem, parágrafos título, mais informações e 3 parágrafos. Então vamos lá, beleza? Então vamos começar a codificar isso. Eu vou aqui abrir a pasta do curso, eu deixei esse arquivinho adiantado, seletores parte 2. Ele já tem as tags básicas aí do HTML e eu adiantei apenas o parte de título aqui, ó. Então vamos construir aqui rapidamente aquela estrutura para ficarmos mais familiarizados com o que vamos estilizar. Estou criando aqui uma div com o nome notícias, aqui dentro tem uma figura, que tem uma tag imagem, que tem um título, como falamos lá, Janice vem ao Brasil. E mais 3 tags com informações do tipo parágrafo. 2, 3. E aqui vamos ter um boxezinho chamado mais informações. Tá. Então, class igual a mais informações. Com mais 3 informações. Informação extra. 1, 2 e 3. Beleza? Então vamos ver aqui. Tudo certo aqui. Dentro dessa pastinha IMG eu deixei 3 imagens aí adiantadas já pra gente colocar nesse portal. Eu vou colocar esses arquivos para download aí, vou colocar o link na descrição do vídeo. Então a primeira imagem que temos aqui dentro da pasta IMG é Janice. Então vamos estruturar aqui, ó, IMG Janice.jpg, que é a extensão aqui da minha imagem. Local alt e vamos ver se deu certo. Ok. Como queremos 3 notícias, vamos repetir essa estrutura mais 2 vezes. Beleza, tenho 3 estruturas, só que agora eu vou aproveitar essas imagens aqui do Guns e do Nirvana. Então vou mudar aqui o segundo para o Guns. E o terceiro para o Nirvana. Local alt Nirvana. E Nirvana vem ao Brasil. Vamos ver. Tudo certo aqui. Então já construímos aí a nossa estrutura HTML e vamos começar a brincadeira do CSS. Então eu estou apontando aqui o meu CSS para a pasta CSS Seletores parte 2, tá? Que é esse arquivo aqui também que eu deixei um pouquinho adiantado. Vamos abrir ele e vamos começar a brincadeira. Então vamos começar deixando essa tela aqui um pouco mais rock and roll, né? Vamos pintar aqui o body de preto. Vou colocar um background black, tá? Vamos ver, ok. E vamos pintar aí as fontes de branco. Não falamos ainda das cores hexadecimais, mas eu tô aí para gravar uma aula sobre hexadecimais. Então, por enquanto, vamos colocar aqui a cor em inglês. Então, aqui pegou a cor branca. Então, agora vamos começar a estilizar a parte de notícias, tá? Então, vou pegar a class notícias, vou aplicar um background nela da cor cinza e vamos ver como isso fica.
Então ficou aí cinza, tudo certo, só que ele não está se comportando da forma como a gente esperava ali, né? Eu queria que esse bloco tivesse sempre um ao lado do outro. Como que eu faço isso? Lembra lá no HTML quando a gente estudou elementos display inline e display block? Quando a gente tem um elemento do tipo block, o que ele faz? Ele usa todo o espaço da tela e joga o próximo elemento para a linha de baixo, né? Então a gente não quer que tenha esse comportamento. A gente quer que ele tenha um comportamento inline. Aí temos essa propriedade aqui no CSS que se chama display. E aqui eu vou forçar um display inline block. Então ele continua sendo um elemento do tipo bloco, porém com comportamento ali inline. Ele puxa os outros elementos junto a ele, né? Não joga mais para a linha de baixo. Então aí já nos aproximamos um pouco mais do que a gente espera ali do nosso layout de notícias, né? Vamos dar um espaçamento aqui interno, vou colocar 10 pixels, para melhorar isso daqui, ficar mais bonitinho. Então olha que legal, ó. Então já ganhei aqui um respiro para o meu texto. Vamos agora começar a estudar os seletores dessa aula. Vamos começar pelo seletor descendente, tá? Então vamos ver aqui a minha estrutura. Eu tenho lá a parte de título que tem um H3 e as minhas notícias têm outros H3. E vamos supor que eu quero aplicar uma estilização apenas para esse H3. Como que eu faço isso? Se eu colocar aqui H3 background verde, olha o que vai acontecer. Todos vão pegar a cor verde. Mas eu quero apenas para o de notícias. Então eu monto um seletor descendente. Então eu especifico aqui, ó, que notícias que tem um H3 receba a cor laranja. Eu quero que só esses daqui recebam a cor laranja. Eu não quero que todos os H3 recebam a cor laranja. Vamos ver? Então eu consigo especificar que eu quero só aquele H3, tá? Então eu pego o H3 apenas de notícias. Beleza? Vou colocar aqui uma cor mais bonitinha, black. E vou colocar um espacinho também, 5 pixels, para melhorar esse layout. Beleza? Então vamos continuar. Agora eu vou colocar uma corzinha aqui, só para ficar mais bonitinho, na caixa de informações. Deixa eu pegar aqui o nome certinho dela. Mais informações. E vou colocar a cor dela de preto também. É rock and roll, é a cor preta. Espacinho. 5 pixels. Então tem aqui um box separado dessas informações extras. E agora eu quero que todas as minhas tags P's tenham a cor vermelha. Então tudo que é tag P que esteja dentro de notícias, igual especificamos aqui, recebe a cor vermelha. Agora vamos supor que meu designer me passou uma mudança lá, que não quer mais que as tags que são do tipo que informação sejam vermelhas. Ele quer apenas que essas daqui de cima sejam vermelhas. Como que eu faço isso se todas as tags estão dentro de notícias, né? Então vamos ver aqui a estrutura. Então tem notícias que tem vários P's. Como que eu seleciono só essas tags aqui, ó? Eu quero só essas e não essas. Então vamos entender isso melhor. Eu tenho aqui o meu projeto que tem notícias. As tags filhas de notícias diretamente são essas daqui azul. Então, esses parágrafos aqui, ó, que são os itens, eles são filhos diretos de notícias. Mais informações tem mais 3 tags ali P que são filhas dela, de mais notícias, tá? Então é mais ou menos como fossem netas de notícias. Mas quando eu uso lá um seletor descendente, eu não estou pensando em tags filhas, netas, nada. Eu estou pensando assim, pegue todas as tags P que estão dentro de notícias. E agora, para essa regra, eu quero o quê? Que ele pegue apenas as tags filhas de notícias, só as tags do tipo item. Como que eu faço isso? Através desse sinal de maior. Aqui eu estou especificando que eu quero apenas que as minhas tags filhas sejam da cor vermelha. Então vamos ver. E deu certo. Então apenas as tags filhas de notícias recebem a cor vermelha. Legal, né? Então
Essa técnica aí utilizamos muito aí diariamente, a gente quando vai estilizar uma página web. E agora vamos estudar o seletor adjacente, que ele salva aí de algumas situações aí no dia a dia, tá? Qual que é o desafio de agora? Eu quero que o meu layout, ele tenha a cor azul apenas nesses elementos aqui, ó, info 1, tá? O que é seletor adjacente? Seletor adjacente é quando eu falo ali dos meus seletores irmãos. Então vamos ver a imagem. Então vamos aqui entender a parte de elementos irmãos. Quando eu falo de elementos irmãos ali, eu tô falando o quê? Que figure é irmã de H3. Tá vendo que ela tá ali no mesmo nó? Então aqui estão na mesma estrutura. Então figure, H3, esses 3 parágrafos e mais informações são tudo irmãs. Esses parágrafos aqui de informações não são irmãos, tá? Só essas daqui que estão no mesmo nó. Então eu quero pegar ali esse primeiro item. Quero pintar ele de azul. Como que eu faço isso? Então eu quero que o irmão de H3, coloco o sinal de mais, que é ali, como você seleciona o irmão, tem a cor azul. Vamos ver? Pegou a cor azul. Então aqui eu peguei ali um elemento adjacente, né, que é o elemento irmão. Então se eu quero lá pegar um determinado elemento X e eu não consigo, eu uso essas técnicas de elementos irmãos. Eu usei aqui recentemente essa técnica de pegar elementos irmãos nesse site aqui da Super. Tinha uma regra lá que o meu designer me passou que quando a tag P fosse irmã de uma tag H2, ela recebia uma determinada estilização. Mas quando ela fosse irmã de H3, ela recebia tipo uma cor mais clara de fonte. Então a gente utiliza aí esses recursos aí no dia a dia. E agora eu vou ensinar para vocês uma técnica legal também, que é, vamos supor que eu tenha lá esse container aqui e eu quero que todas as tags P de mais informações, elas tenham uma cor laranja, certo? Mas eu quero que essa daqui, ó, não tenha a cor laranja. Como que eu faço isso? Eu posso colocar uma class aqui, ó, não colorir. Vamos colocar mais em outro lugar? Então vou colocar aqui a primeira posição da foto do Gus, tá? E aqui eu posso negar, vamos fazer um seletor de negação. Eu posso negar que alguma classe específica receba essa estilização. Tenho aqui, então, o not. E eu posso colocar aqui, ó, a tag que eu vou colocar a exceção. Então, eu quero que toda tag P que esteja dentro de mais informações receba a cor laranja. Exceto ali, vou colocar uma negação das tags que tenham a class não colorir. Vamos ver se deu certo? Então, olha, então eu posso dar algumas exceções ali, fazendo negações nos meus seletores, né? Então, tem aqui a parte de negação. E eu vou ensinar para vocês também uma técnica bem legal, que é o over, tá? O over é um pseudo-elemento, a gente vai ter uma aula específica de pseudo-elementos. Então, eu quero que toda vez que eu passar o mouse em cima dessas caixas aqui, ele mude de cor para a cor amarela. Yellow. Então vamos ver. Atualizei. Toda vez que eu passo o mouse, eu tenho essa interação. E eu tenho outras coisas legais que eu posso colocar aqui. A propriedade cursor. Cursor do tipo pointer. E olha aqui, tá vendo que meu mouse tá uma setinha? Quando eu determino o pointer, olha o que acontece. Ele vira uma mãozinha aí, deixando a interação aí mais legal com o nosso usuário, tá? Então a gente vai começar a ver mais efeitos aí em CSS. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixa o curtir aí para saber se vocês estão gostando do projeto, se a gente deve continuar com o projeto. Peço desculpas aí pela demora de gravar essa 4ª aula.
eu tive uma troca de emprego e aí esse processo de adaptação eu acabei me enrolando um pouco com essa coisa de tempo. E compartilhem, curtam, divulgam o projeto e a gente se vê na próxima aula. Beijão, galera!